Fala pessoal, aqui é o Rica, sejam muito bem-vindos ao canal. Queria agradecer a cada inscrito aí, cada inscrita, pessoal que tem comentado, tem participado de alguma forma, tem deixado like. Muito obrigado de coração mesmo, beleza? Nós vamos falar bastante sobre o mercado da bola. É um vídeo bastante recheado de informação aí, tem algumas curiosidades também. Fica até o final aí que tá legal. Eu queria falar sobre o Cicinho, que foi o maior vilão do Palmeiras, né? E aí perguntaram para ele sobre o Mundial do Palmeiras e ele não perdeu a oportunidade, né? Dá uma olhada aí o que ele falou. Vou até deixar na tela aí para vocês verem. Aí perguntaram para ele, né? Mundial? Ele respondeu, o Cicinho provoca. Se for, vai passear de novo. Então, assim, a gente sabe que o Cicinho foi o maior vilão do Palmeiras, né? Fez gols aí em Libertadores contra o Palmeiras e ele sempre dá uma cutucadinha. E eu queria pedir desculpa aos palmeirenses aí, mas eu não tive como deixar passar essa aí, beleza? Queria falar sobre os maiores artilheiros por posição do futebol. Adivinha quem tá no meio? Dá uma olhada aí. É claro, né? Rogério Ceni. Tá no meio aí do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Roberto Carlos, o maior artilheiro como goleiro do mundo. Então é um grande privilégio ter ele como treinador e como ídolo, né? Como um grande goleiro que o São Paulo teve na história aí. Falando do Marcos Guilherme, ele fez exames, né? Exames médicos e vai ser apresentado. Então o Marcos Guilherme vem aí para. A gente sabe que o Marcos Guilherme tem identificação com o São Paulo, né? Queira ou não, não vai resolver o problema, não vai ser o salvador da pátria, mas ele vai ajudar, um jogador de grupo, né? Ele já participou aí de outros grupos do São Paulo e eu tenho certeza que, independente dele não ser o jogador ideal que a gente procurava e que a gente esperava, ele vai ajudar de qualquer forma, né? Então seja bem-vindo aí, Marcos Guilherme. Beleza? Vamos falar sobre os números do Gabriel Neves. Gabriel Neves que é um bom jogador, né? Vou colocar na tela aí para você ver os números dele. A gente espera que ele tenha mais minutos em campo, que o Rogério coloque ele agora quinta-feira contra o time lá do Chile, né, a Universidade Católica. O São Paulo vai jogar lá na quinta-feira, né, às 9h30 da noite. Então, provavelmente o Rogério coloque ele para jogar, ele que tem experiência internacional, e ele tem crescido, né, como segundo volante no São Paulo, tem feito as funções que o Rogério tem pedido, até mais, né, porque ele não é um grande marcador, mas ele foi um grande marcador contra o Palmeiras, então a tendência é que o Gabriel Neves ganhe mais oportunidade para o São Paulo poder avaliar melhor e poder comprar ele no final do ano. Né? É importante ele participar de mais jogos para poder ser mais avaliado. E a torcida tá mais empolgada com ele. Né? Eu vi até alguns comentários aí de alguns torcedores falando que não acreditavam no Gabriel Neves, que achavam ele lento, que ele tocava muita bola de lado, mas ele demonstrou bastante força aí, bastante vontade, né? Jogador uruguaio, bastante vontade contra o Palmeiras. Deixou a gente esperançoso aí com relação a volante, né? Daqui a pouco nós vamos falar de outro volante aí, que o São Paulo tá, precisa, né? O São Paulo vai precisar de um volante, mais um volante. Então tem um jogador aí que se ofereceu para jogar no São Paulo, né? Ele é São Paulino. Daqui a pouco a gente fala, segura aí que a gente já fala, tá? Falando sobre o mercado da bola, dia 18 de julho abre as transferências, né? Então o São Paulo procura, né? O Rogério já deixou claro que o São Paulo vai tentar ficar vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil até o dia 14, né? E aí dia 18 abre essa janela de transferência para ver quem sai do São Paulo e quem o São Paulo vai contratar. Que o São Paulo vai contratar, isso é certeza. Né? O São Paulo já está negociando com alguns jogadores. Né? O São Paulo precisa de algumas posições, não é questão nem de poder ou não, né? Porque a gente sabe que dívida. Né? Eu até estava conversando ontem com o pessoal no Twitter. Dívida, todos os clubes têm. O São Paulo vai ficar com dívida pro resto da vida. São Paulo tem a dívida alta? Tem. Mas se o São Paulo não priorizar reforços de qualidade, né, jogadores que venham para jogar, o São Paulo não chega em lugar nenhum. A gente está vendo os times aí, estão com dívida e estão se reforçando. Então o São Paulo tem que arrumar uma forma de
segurar essas dívidas aí. O São Paulo tem a receita, uma receita boa, né? Tem a terceira maior torcida do Brasil, né? Quase 20 milhões de torcedores. Então, assim, o São Paulo precisa. Eu nunca vi um time com a força que o São Paulo tem, com a estrutura que o São Paulo tem, não está contratando. Não está dando prioridade para jogador de nível, né? Não, tem dívida. Tem, mas tem que contratar do mesmo jeito. Não tem jeito. Então, dia 18 abre a janela, o São Paulo vai ter que contratar, vai receber um aporte grande aí, está fazendo um empréstimo, né, para pagar dívidas e contratações de 120 milhões. Tem o dinheiro do Antony, que a gente já falou, né, 60 milhões mais ou menos. Tem o dinheiro do David Neres, 4 milhões e meio. Né? Aí no final do ano o São Paulo provavelmente não renove com alguns jogadores, também vai deixar de pagar salário. Então, o São Paulo precisa se mexer nisso aí, planejamento. Quais jogadores não vão renovar? Já sabe que não vai pagar salário a partir de janeiro. Né? Esse é o planejamento. Aí vai receber essa grana aí agora no meio do ano, contrata já visando começo do ano que vem. Né? Um dos jogadores, pessoal, que se ofereceu para jogar no São Paulo, e é um volante muito bom, ele se destacou no Goiás, né? E depois foi para o Atlético Mineiro e depois foi para o Spezia da Itália. Ele jogou no Spezia da Itália lá, teve o seu auge lá o ano passado, né? A Fiorentina, eu vou até colocar os números do Léo Senna aí, que é um bom jogador, tem boa saída de bola, ele quebra a primeira linha de defesa, né? Ele é um jogador, um volante que sai pro jogo, tem bom passe, tem bom lançamento e chuta forte. Então, ele é São Paulino, né? Ele se diz São Paulino, e ele falou que o grande sonho dele é jogar no São Paulo. Ele pegou Covid, né? Quando ele foi transferido para a Fiorentina, né? A Fiorentina estava comprando ele pegou Covid e aí ele pegou miocardite, que é um problema de sequela da Covid, que atinge o músculo do coração. E aí a Fiorentina desistiu dele. E agora ele vai entrar de férias, né? Tá entrando de férias agora, meio do ano, da Europa, né? Do Campeonato Europeu. E ele demonstrou interesse em vir para São Paulo. São Paulo está avaliando essa possibilidade, né? Mas eu tenho certeza que se o São Paulo contratar esse jogador aí, ele já vai ficar apto a jogar agora a partir de julho. Com certeza o São Paulo vai fazer uma grande aquisição. É um excelente volante. Né? Falando ainda de reforços, pessoal, ontem saiu uma nota aí sobre o Maílson, né, goleiro do Sport. O São Paulo está negociando com o Maílson. Existem algumas pessoas aí que falaram que não, que é conversa e tal, mas não. O Maílson, ele é um goleiro que vai ficar livre no mercado no final do ano, já vai poder assinar um pré-contrato agora no meio do ano. É um jogador novo, um jogador alto, tem quase 2 metros de altura, lembra bastante o Dida, né? Para quem lembra do Dida aí. É um goleiro ágil, alto, magro, então pegador de bola difícil. A gente já falou, eu já tenho um vídeo aí falando sobre goleiros e especialmente do Maílson. Eu tenho certeza, o Rogério Ceni já deu o ok, né, sobre esse goleiro aí. Eu tenho certeza também que se o São Paulo conseguir contratar esse goleiro aí, é questão de tempo para ele ser titular do São Paulo. Questão de tempo. É um grande goleiro, além de ser alto né, e pegar a bola difícil, ele é ágil. Então eu tenho certeza que o São Paulo, se conseguir contratar, vai se dar bem. Outro jogador de esporte aí que o São Paulo tá negociando é o Adrielson, zagueiro, tem 1,84, não é muito alto, mas é um bom zagueiro. Ele ficou sem receber no esporte durante um tempo aí, entrou na justiça, né? Tá rolando um processo de 3 milhões e 400 mil com o esporte. O esporte quer que ele se reapresente para jogar, mas ele falou que não vai se representar, então ele entrou com esse processo aí, provavelmente ele vai ganhar, né? Por falta de pagamento, e ele tem negociado com o São Paulo também. Provavelmente ele ficando livre no mercado, o São Paulo o contrate. Né? Falando ainda de reforços, o São Paulo vai precisar de um jogador de meio de campo, né? Vai precisar de um jogador de meio de campo. A gente tem conversado isso aqui. O São Paulo precisa de um jogador inteligente ali, porque o Igor Gomes, por exemplo, o Igor Gomes, muita gente não gosta dele. A gente sabe que depender do Igor Gomes e do Nestor fazer gol, não vai.
São Paulo está na dureza, tá difícil para fazer gol. Mas se o Igor Gomes tivesse, por exemplo, um Rafael Veiga do lado, um jogador inteligente, um meia inteligente do lado, o Igor Gomes ia crescer muito mais como segundo volante. Né? Então o São Paulo precisa ir no mercado atrás de um meia. É um grande nome aí que o São Paulo poderia trazer aí rápido e que também é de construção de jogada é o Soteldo. Né? O time lá, o Tigres do México, não vai querer emprestar. Né? Não tem muita lógica o time do México emprestar um jogador que está afastado por indisciplina. Provavelmente eles queiram vender. E eu acredito que se o São Paulo oferecer 25 milhões aí pelo Soteldo, 20 milhões, acaba comprando. Né? Então, se eu fosse São Paulo, iria atrás. Não tem muitos jogadores com essa possibilidade, né? A gente sabe que o Soteldo tem um extra-campo aí meio complicado, mas no Santos ele jogou e foi muito bem. Então é questão de chegar aqui, o Rogério Ceni conversar e ele se adequar ao São Paulo. Né? Se eu fosse o São Paulo, se fosse o presidente, se fosse o Belmonte, eu iria atrás do Soteldo e não perderia essa oportunidade. Acredito que o São Paulo vá atrás. Outro jogador assim que joga de beirada, que é importante também, que cogitaram bastante aí, né? E falaram aí semana passada que está voltando de cirurgia é o Ferreirinha do Grêmio. Também o São Paulo está de olho nesse jogador. E são esses nomes aí que o São Paulo tem ficado de olho, né? A gente espera que... A gente sabe que o São Paulo não vai fechar com... provavelmente vai fechar com apenas um jogador de nome. Não feche com mais de um jogador de nome, mas esses jogadores que a gente falou aí não são jogadores que de repente custem tão caro para o São Paulo, né? O Maílson pode vir de graça, o Adrielson também pode vir de graça, o Léo Senna também pode vir barato, né? Provavelmente o São Paulo tem que gastar aí mais com o Soteldo e mais um outro jogador aí. Então o São Paulo precisa se mexer, a gente tem batido nessa tecla aqui, para o São Paulo poder almejar alguma coisa esse ano e já planejar o ano que vem, é necessário o São Paulo investir. Né? Muito mais, porque o Caio agora demora para voltar e outros jogadores aí que ainda não voltaram, o Nicão, precisa readquirir forma de condicionamento físico, então o São Paulo precisa contratar, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero a inscrição de vocês, clica aí embaixo, dá uma ajuda pra gente, né? Se inscreve aí no canal, dá um joinha, você vai ser sempre bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.